Olá, turma, Namastê. Hoje eu trouxe uma prática de abertura de quadril. Vai ser uma prática que eu vou do leve ao avançado. Então lembra de sempre respeitar seu corpo e ver o que é possível e o que é confortável fazer nesse momento. Lembra que se você tem alguma dificuldade no quadril, especialmente com malasana, é importante ter algum bloco ou algo que te dê uma alturinha. Como, por exemplo, um bloquinho desse, mas se você não tiver uma almofada um pouquinho maior, mas não que seja um travesseiro, né? Ela também serve, só para você poder apoiar o quadril com conforto. Então já pausa esse vídeo, pega o seu próprio aqui, se há necessidade, e em seguida a gente começa a nossa prática. Hoje vamos começar em pé, base aberta, usando o tapetinho aqui na horizontal, pés afastados na mesma largura dos ombros. Aproveita para girar os ombros lá para trás, fazendo uma pequena massagem. Percebe teu corpo. Começa a enraizar os pés firmes lá no solo. Dedos dos pés agarrando mesmo teu tapetinho. E ao mesmo tempo, contrai um pouco tua musculatura com a intenção de crescer cada vez mais lá para o alto. Dedos das mãos super ativos, palmas voltadas aqui para frente, os olhos fechados, se conectando com o corpo e com respiração. Tenta executar 3 ciclos no teu ritmo de respiração completa, tanto na ins quanto na expiração. Na tua próxima exalação, já solta todo o ar, traz o queixo lá na direção do peito, arredonda um pouquinho tua coluna para frente. E quando inspirar, abre os olhos e vem subindo os braços pelas laterais. Prece vem acima da cabeça. Cresce o máximo que você conseguir. Exala com prece no peito e com os olhos fechados novamente. Traz a tua intenção para a prática de hoje. Pode abrir os olhinhos, inspira. Quando soltar o ar, a gente vai para a Malasana. Então já roda os calcanhares para dentro, dedos dos pés para fora. Controla essa descida no teu limite, no que é possível. Inspira bem grande, subiu. Mais 2. Exala, desceu. Tenta ir um pouquinho mais que da outra vez. Inspira, sobe. Última vez, vai ficar lá embaixo. Então, se você já precisa do bloquinho, ó, já puxa ele aqui na alturinha que é necessária para você e organiza sua malasana. Então, encontra a tua altura com ou sem bloquinho, permanece prece no peito. Respira aqui 3, 2, 1. Leva as pontas dos dedos das mãos lá no chão. Prof vai espelhar para ficar mais simples. Então, caminha tudo para o teu lado direito, joga bem o peso para a perna. Deixa móvel a perna esquerda, que o joelho vai lá no chão e volta. Mais 2. 2. A última. Quando voltar, já usa a tua mãozinha direita aqui pelo interno da coxa, não na articulação, na coxa mesmo. Empurra mesmo, o máximo que der, trabalhando essa rotação do teu quadril. Pode girar até um pouquinho o pé, para deixar só a borda externa lá no chão. E o olhar é lá por cima do ombro, deixa dar essa alongadona boa. Se aqui não é confortável, volta um pouquinho, fica na postura anterior. Retorna. Volta para o centro para dar uma folga para o tornozelo direito. E tenta trazer a tua mão direita onde encostar. Se só for no joelho, beleza. Se der para descer lá para o tornozelo, ótimo. Mão esquerda vai tentar ir lá para o teto e, se possível, além da cabeça. Respira 2, 1. Voltou com prece no peito. Voltou a subir tudo. Vamos mais um pouquinho. Puxa o ar aqui no centro. Exala, desce. Mãos vão lá no chão. Vai subir teu quadril apontando a pontinha dos pés lá para mim. Não precisa estender o joelho, tá? Só se fluir naturalmente. Solta o ar, desceu Malasana. Mais 2. Inspira, leva quadril. Exala, desce Malasana. Última vez, inspira, sobe o teu quadril.
Exala, desce lá para tua malasana e agora fica, que a gente vai repetir tudo pro outro lado. Então permanece um pouquinho, percebe o que está contraindo na musculatura. Se precisar do bloquinho, usa o bloquinho para dar uma alturinha boa. Mãos no chão, peso do corpo agora, ó, todo lá para a perna esquerda. Eu tô exagerando, tá? Pode ficar aqui na metadinha do caminho, quanto for necessário. Você liberar o quadril para fazer aquela rotação em 3. Joelho no chão e volta. 2. A última. Voltou, tu já vai usar a mão direita, na coxa, empurra o máximo que der, já girando o teu tronco, olhar lá para cima. Lembra de brigar com o outro joelhinho, tá? Você usa aqui o tríceps para empurrar mais a outra perna e evitar que caia o joelho lá pro chão. Se quiser, gira o pezinho, trabalha o máximo de abertura que der e retorna. Inspira, sobe lá pro teto. Exala, controla a descida, mãos no chão. Inspira, sobe agora o teu quadril, ponta dos pés aponta para mim. Joga o peso lá na pontinha dos dedos do pé, tenta estender o máximo esse joelho e solta o ar, voltou, Malasana. Aqui a gente precisa de um pouco mais de mobilidade, então se não der para descer os 2 joelhos juntos, desce um de cada vez, tá? Opção mais simples, então, um joelho toca o chão, sobe um pouquinho o teu quadril para o outro tocar o chão também e eleva tudo, como se fosse base de camelo. E aí, para voltar, a mesma coisa. Volta quadril, sobe um, sobe o outro, tá? Se der para fluir os 2 juntos, pode ir. Vamos mais 2 vezes. Então, joelho toca o chão, 1 e 2. Sobe o teu quadril, volta o teu quadril e sobe o chão, 1 e 2, ou os 2 juntos. Mais 2. Joelho toca o chão, pode ser 1 e 2. Eleva o quadril. Exala, desce e volta, pode ser também 1 e 2. Vamos à última vez? Qualquer das 2 variações, tá? O que flui para hoje. Desce, exala, inspira, sobe, exala, desce, inspira, sobe. Foi de Malasana, já deu? A gente vai descer os 2 ou 1 de cada vez. Transita para apoios, toca o chão. Se você precisar, aqui a gente vai para a postura do herói. Então, é como se fosse o trono de diamante, só que com os joelhos juntinhos e a perna, o pezinho afastado. Então, se você precisar, ó, bloquinho, não força a articulação do joelho, tá? Você precisa de muito alongamento, muita mobilidade para ficar confortável no herói. Então, se você não consegue sentar aqui com as perninhas em W, quadril no chão e pés afastados, bloquinho, ele dá a altura que você precisar. Você pode usar ele nessa altura 1, deixa o bloquinho entre os teus pés e senta, já dá um alongamento bem bom. Ou então na altura 2, né, que é mais confortável aqui, um pouquinho mais alto, dando essa altura boa para o quadril não chegar lá no chão. E você alonga o quadríceps aqui da mesma forma, tá? Então escolhe a altura. Com bloco, sem bloco, a gente senta lá na postura do herói. Pontinha dos dedos das mãos em garrinha de tigre, vão lá atrás no chão. Inspira, abre o peito lá para o teto, solta bem a tua cabeça. Usa a respiração consciente para destravar a musculatura do teu quadríceps e do quadril. Retorna o olhar aqui para frente, puxa o ar, sobe os 2 braços, abraça os cotovelos, cresce. Exala, inclina tudo para o teu ladinho esquerdo. No que for possível, tá? Aqui dá uma pressão boa no joelho, então cuidado quem tem problema. Inspira, retorna. Exala lá para o outro lado. No limite de cada um. Retorna. Eleva os braços lá para o teto. Leva o teu olhar lá para cima. E quando solta o ar, é tudo lá na frente. Então, mãozinhas no chão, arredonda a tua cabeça. Vai deixando alongar. E quando inspirar novamente, já sobe 4 apoios. Punhos abaixo dos ombros e joelhos na linha do quadril. Inspira, abre o peito lá para o teto, postura da vaca. Exala, arredonda tudo para a postura do gato. Organiza coluna neutra, tronco paralelo ao solo. E solta o ar, postura da criança.
Compensa um pouquinho. Retorna centro. A gente vai fazer a mesma movimentação com uma pequena rotação aqui dos teus pés. Então, joelhos continuam exatamente onde estão. Afasta um pouquinho os teus pés, dando uma abertura lateral. Postura lá da vaca, inspira. Postura lá do gato, exala. Coluna neutra, tronco paralelo ao solo. Como se fosse criança, mas não desce muito, tá? Lembra que se você descer tudo, você volta pro herói. Então, controla aqui e permanece. Organiza 4 apoios como ele é. Agora, vamos mudar a posição dos pés. Entra com os pés, apontando aqui para o centro. Afasta um pouco mais os teus joelhos, mais que a largura do quadril. E mesma movimentação. Puxa o ar lá para a vaca. Exala lá para o gato. Organiza a tua coluna neutra. E solta o ar lá atrás para a postura da criança, com essa base bem aberta mesmo. Sustenta um pouquinho, 3 respirações aqui. Dá espaço para o teu tronco descansar aqui no espaço entre as pernas. Mais 2. Mais 1. Vai voltar para a base 4 apoios, com esses joelhos mais afastados. E dá uma distância boa agora. A gente vai lá para essa postura do sapo. Então, começa a afastar mais os teus joelhos, deixando o quadril aqui na mesma linha dos joelhos. E, se possível, antebraços lá no chão. Eu gosto de entrelaçar os dedos das mãos, deixando os polegares para o alto. Aqui você posiciona pontinho entre as sobrancelhas e dá uma relaxada boa, tanto no quadril, quanto nessa região aqui do terceiro olho. Mais 3 respirações, vai soltando, deixa alongar tudo. Só mais um pouquinho. E retorna, uma mão de cada vez no chão. Diminui a distância dos teus joelhos. E senta na postura do trono. Agora vamos para a segunda parte, nosso alongamento lateral. Já pode elevar teu quadril na mesma linha do joelho. Perna esquerda, a gente estende lateral. E aqui vocês já sabem, borda externa do pé bem firme lá no chão. Bracinhos, linha dos ombros, inspira. Solta o ar, mesma mão, mesma perna. A gente está com o joelho direito no chão. Mão direita vai para o chão também, braço lá além da cabeça. Respira. 3, 2, mais 1 e voltou. Compensa lá para o outro lado. Mão esquerda, perna esquerda. Direitinho além da cabeça. Tenta manter os ombros na mesma linha, bem afastado das orelhas mesmo. E retorna. Vem com as tuas 2 mãos no chão e a mesma movimentação que a gente fez lá no gato e vaca. Então, com o pé alinhado na largura aqui do teu joelho, inspira, abre lá para o teto. Solta o ar, arredonda o máximo que der. Lembra da borda externa do outro pé, bem firme lá no chão. Organiza a tua coluna neutra e criança lá atrás, com essa base abertona mesmo. Borda externa no chão, sente alongar esses pequenos musculinhos que tem aqui. Relaxa a tua cabeça. Organiza lá no centro. E agora o pé vai além do joelho, como se fosse perninha de W lá do herói. Não exagera tanto, tá? Só um pouquinho. Inspira lá na vaca. Exala lá pro gato. Organiza neutro. E senta lá atrás, como se fosse para herói. Se você não consegue sentar tudo, não tem problema. Vai no limite do que teu joelho permite. O maior cuidado aqui é com a articulação. Sempre cuidando do joelho, tá? Voltou para o centro. Agora a gente vai mudar. O pé que estava mais aberto, além do joelho, ele vai apontar lá na direção do outro pé. E aqui a gente faz gato e vaca. Inspira, abre bem grande. Exala, arredonda tudo. Organiza no centro. E quando for lá para trás, como se fosse criança, já controla para sentar.
Senta com o teu quadril lá no chão. Se precisa do bloco, dá uma alturinha por hora, mas a gente vai transitar de base para base sentada, então o bloquinho vai ser temporário. Começa a desenrolar para subir. Vem girando o teu pezinho, sair um pouco do tapete, vou só voltar. Pronto. E daqui, com a base, uma das pernas flexionada, a outra estendida, a gente inspira com os bracinhos acima da cabeça. Puxa o ar bem grande, cresce. Solta o ar, a mão direita vem no chão. A mão esquerda além da cabeça, sentido contrário ao da perna que está estendida. Retorna lá para o teto. E transita para o outro lado. Mesma mão, mesma perna. Se você consegue ir lá no pé, vai. Se você consegue mais além que o pé, empurra o pé contra a mão. E deixa alongar. Se é confortável para você, você pode levar a mão direita, que está lá para o alto, lá no outro pé. E empurrar também, tá? Então, sente o que é confortável para hoje. Respira 2. Respira 1. E volta. Daqui, a gente vai transitar com as mãozinhas no chão, voltar para a nossa base de 4 apoios, recolhendo os 2 joelhos para baixo do teu quadril e repete tudo para o outro ladinho. Então, inspira, abre vaca, exala para o gato, organiza a coluna paralela ao solo e exala na criança, dá uma empurrada boa no quadril lá para trás. Organiza centro. Transita de posição. Pezinhos mais para fora, joelhos mais para dentro. Inspira, vaca. Exala, gato. Coluna neutra, como se fosse pro herói. No limite da tua articulação, não força. Organiza centro. Mudou a posição. Pezinhos encostando um no outro, joelhos mais afastados que o quadril. Inspira, abriu e vaca. Exala para o gato. Coluna neutra. Postura da criança. Agora sim, relaxa os pés, os bracinhos lá na frente. Já tá bem mais solto que da outra vez, né? Organiza centro. Abre um pouco mais os teus joelhos para a postura aqui do sapo. Antebraços no solo. E permanece. Mais 4 respirações. Lembra de afastar os ombros das orelhas. Deixa o teu quadril pesar na direção do solo. Trabalha o máximo de abertura, respeitando o conforto do corpo. Mãozinhas voltam para o chão. Volta a diminuir a distância dos joelhos lá para a postura do trono de diamante. E agora a gente repete tudo para o ladinho oposto. Então, eleva o teu quadril. Se o joelho incomoda, lembra, você sempre pode dobrar o tapete, colocar um daqueles yoga pad aqui embaixo. Agora, é a perna esquerda que fica, a direita que estende. Organiza teu quadril, tá? Nunca deixa pender para um dos lados. Sempre alinhado, quadril e ombros. Braços, linha dos ombros, cresce. Mesma mão, mesma perna. Desceu, mãozinha esquerda lá para o solo. Direita vem além da cabeça. Inspira, retorna. Solta o ar, compensa lá para o outro lado. Mão na perna que está estendida, a outra além da cabeça. Deixa alongar. E retorna. Desceu com as mãos no solo, o tronco vem paralelo ao chão mesmo. E aqui, mesma movimentação. Então, inspira, vaca. Exala, gato. Lembra da borda externa do pé direito lá no chão. Coluna neutra. Exala, criança. Na mesma linha aqui do teu calcanhar. Só deixa alongar e mantém o pé firme no solo. Organiza 4 apoios. Pezinho aponta para fora, não exagera, prof, exagera para vocês verem. Inspira, abre, vaca. Exala, para o gato. Organiza a tua coluna neutra. E do jeito que tá, controlando a descida, como se fosse pro herói. Meio herói, né? Que só tem meia perna flexionada aqui. Lá atrás, no limite do possível.
Retorna. Agora vai entrar esse pé lá na direção do direito. Vaca, puxa o ar. Gato, solta o ar. Organiza tua coluna neutra. E quando for lá para trás, já é hora de sentar com o quadril no chão. Dá uma alongada boa, aproveita. Desenrola já girando o teu pé. Organiza o quadril aqui no chão. Daqui a gente sobe os braços lá para o teto. Primeiro da perna que está flexionada. Então, mão esquerda no chão. Dobra esse cotovelo, a direita vem além da cabeça. Não precisa encostar o cotovelo no chão, tá? Retorna e compensa lá para o outro lado. Quem vai no pé vai-se embora. Quem segura com a outra mão também. Se não tá confortável aqui ainda, limite do possível, sempre respeitando o que é possível mesmo para você. Sustenta 2. Sustenta 1. E retorna. Pode passar as duas mãozinhas lá para frente no impulso. Voltou para 4 apoios e volta a sentar sobre os seus tornozelos aqui na postura do trono de diamante. Respira um pouquinho, gente. Balança a cabeça um lado e outro. Traz consciência para o teu corpo, para a tua respiração. Agora a gente vai fazer uma última etapa, que é alongar aqui a parte anterior e posterior de coxa. Trabalhamos bem esse alongamento lateral de adutores, de glúteos, de tudo. Agora vamos alongar aqui o quadríceps e a posterior. Para isso, passa a usar o teu tapetinho na vertical. Daqui, a gente traz as duas mãos lá no solo. Vai trazer o pé direito lá na borda externa da mão direita, como se fosse base de lagarto. E aqui só pesa. Pesa o teu quadril lá para frente, o máximo que der. Solta o quadril lá para trás, deixando alongar tudo. Mais uma vez. 2, lá na frente. Lá atrás. E a última. 1. Lá atrás. Voltou aqui para o centro. Pode virar o pé um pouquinho mais para o centro mesmo, entre as duas mãos. Começa a estender esse joelho no limite do possível e deixa o pezinho com o calcanhar no chão e dedos fora. Arredonda tua cabeça, leva a testa lá na direção do joelho, deixa alongar mais 2 respirações. Mais uma. Se precisar do bloco, já puxa para sentar nele. Se conseguir, sentou sobre o tornozelo, sobre o calcanhar. Ou então, base de herói mesmo, quem já está com aquela mobilidade ali totalmente solta. Respira 3, 2, 1. Voltou desenrolando lá para frente. Passa a mão, as duas mãos para o mesmo lado. Volta o pezinho direito mais para a borda do tapete. Dedos dos pés vão lá atrás no chão. E lagarto como ele é. Então, tira o joelho do solo e pesa bem teu quadril. Se é confortável para você, antebraços no solo. Deixa alongar. Voltou com as mãos no chão. Começa a girar o corpo aqui na minha direção. Pesa tudo lá para o lado direito. Troca com o corpo mais baixinho que você conseguir. Se precisar subir o quadril muito, pode ir. Se conseguir aqui embaixo mesmo, troca lá para o outro lado. Voltou. E sentou no chão, com a ajuda da mão, do jeito que der. Se você consegue, pontinha dos dedos no chão e olha lá por cima do ombro. Se dá para ir além, nozinho nessa outra perna. Então, quem já tem um pouco mais de prática, dá teu nozinho aqui, estica tudo, olha lá por cima do ombro. E volta. Mão esquerda no tornozelo direito, mão direita lá no teto. E solta o ar, ó, bracinho vem além da cabeça. Não precisa encostar no pé, vocês já sabem. Retorna. Tenta manter esse joelho o mais alto possível. Tenta levar a testa lá na direção do teu joelho. E voltou.
Impulsinho para frente, do jeito que conseguir, não precisa ser igual a prof. Voltou para aquela nossa base de cócoras mesmo. Subiu tudo lá para a base alta mesmo. Pesa o quadril um lado e outro. Deixa alongar bem. E agora vamos repetir tudo para o outro lado. Então, senta lá na direção do teu tornozelo esquerdo. Gira de frente para corredor, joelho de trás toca o solo e já volta para a base de lagarto, com as duas mãos do mesmo lado e a perna esquerda lá na bordinha do teu tapete. Pesa o quadril lá para frente, inspira, solta o quadril lá atrás, exala. Mais 2 lá na frente, exala. A última vez. Exala. Volta aqui para o centro e volta na tua base de corredor, com o pé entre as duas mãos. Pode pesar, deixa dar uma alongada no quadríceps. Quando voltar para o centro, já estende a perna da frente. Deixa só o calcanhar no chão, dedinhos sobem lá para o alto. E daqui, no herói ou sobre o tornozelo, pode sentar lá no chão. Permanece. Solta a tua cabeça lá na direção do joelho. Respira. 3, 2, 1. Voltou devagar. Volta as duas mãos para o mesmo lado. Dedos do pé lá atrás no chão. Eleva o teu joelho e já gira aqui para frente, deixando alongar. Fazer a passagem. Passagem para ir na tua altura. Passagem para voltar na tua altura. Do jeito que der, com mãos no chão ou sem, controla para sentar. E entra com a pontinha dos dedos da mão esquerda aqui no chão, olhar lá por cima do ombro. Você pode permanecer aqui, que já é bem tenso, ou então, se você tá bem com a prática, dá um nozinho lá, envolve a tua perna, olhar lá para o teto e retorna. A mão direita já passa direto lá no teu tornozelo. Mão esquerda vem para o teto. Lembra, o joelho sempre nessa intenção de afastar. E além da cabeça, respira. 2, 1. Retorna devagar. Tenta girar para frente do joelho. É um último, eu prometo. Voltou. E daqui a gente já pode organizar as duas pernas em Badrasana. Eu vou virar aqui de ladinho, só para ter espaço, tá? Então, depois a gente vai deitar lá pro peixe. Então, encontra aqui tua postura. Puxa o ar lá pro teto. Aqui eu vou dar 2 opções. Ou só relaxa os braços sobre as pernas, ou se você quer ir mais, entra naquela base de tartaruga, com os braços por baixo das pernas. E solta a tua cabeça lá na frente. Aqui são 5. 4. 3. 2. Mais 1. Desenrola. E lá para trás. Uma mão de cada vez. Um antebraço de cada vez. Abre o peito lá pro teto. Solta bem a tua cabeça. Respira mais 3 aqui. 2. 1. E para finalizar, queixinho no peito. Controla para deitar. Mão direita no peito, mão esquerda na linha do umbigo. Aqui são 3 respirações bem profundas. Baixa, média e alta. E solta alta, média e baixa. Mais 2. Exala. Aqui a última. Exala. E devagarinho vai desfazendo tua postura. Abraça os 2 joelhos. Pode dar uma balançada de um lado para o outro. E quando você estiver pronto, vira de ladinho e senta para a gente finalizar a nossa prática. Uma prática
intermediário para difícil, né? Mas com as adaptações todo mundo consegue fazer. Então, turma, namastê. Muito, muito, muito obrigada pela presença. Espero que estejam todos alongados. Um beijo bem grande. Até a próxima aula.